Estamos de volta com os Pingos nos Is, aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, lá de Brasília, José Maria Trindade. O comunista Flávio Dino, governador do Maranhão, editou um decreto para barrar em seu estado o projeto Escola Sem Partido. O governador alega que a norma é uma maneira de garantir escolas com liberdade e sem censura. Há também a determinação para que filmagens em salas de aula só ocorram com consentimento de quem será gravado. Mais de 220 membros do Ministério Público de diversos estados e também federal, o MPF, já assinaram uma nota técnica de repúdio a professores militantes e ativistas e defesa da constitucionalidade dos projetos de lei baseados no anteprojeto, como é chamado, Escola Sem Partido. Além disso, é bom lembrar dois fatos. Que o Maranhão tem a segunda maior taxa de analfabetismo do Brasil, atrás apenas de Alagoas, aquele estado pelo qual Renan Calheiros foi reeleito. No estado de Dino, Flávio Dino, as fachadas das escolas públicas, as carteiras e o uniforme dos alunos têm o vermelho comunista. Quem está vendo pelo YouTube, daqui a pouco a gente bota aí as imagens, olha aí as imagens, do vermelho, das carteiras nas escolas lá do Maranhão, do Flávio Dino. É claro que esse pessoal não tem interesse nenhum em que o projeto Escola Sem Partido seja aprovado, e quanto mais eles reagem à sua aprovação, mais eles confirmam a tese da existência da doutrinação ideológica e política em sala de aula. Essa nota técnica aí veio a calhar porque, às vezes, o que se passa por nota técnica em relação ao Ministério Público Federal, principalmente, é a militância da senhora Débora Duprá, que ocupa lá um cargo na Procuradoria dos Direitos do Cidadão e que combate todas as bandeiras que estão à direita, porque tem uma militância de esquerda histórica e ela emite essas notas técnicas que eu já analisei uma vez e que de técnica não tem nada. Ela defende a escola como um lugar de emancipação política dos alunos, esse tipo de coisa. E se vocês forem ver, eu publiquei na internet nesse fim de semana essa nota técnica de mais de 220 membros que já assinaram, é técnica de verdade. Quer dizer, vai lá de acordo com os artigos da Constituição, vai dando a sua opinião de uma forma precisa, específica. Então, parabéns aí aos procuradores, subprocuradores, promotores que assinaram, porque eu acho que eles estão fazendo um trabalho muito importante, mostrando que a instituição não está inteiramente aparelhada. Agora, que saga do Maranhão, né? Quer dizer, o Maranhão tem uma trajetória, tem uma história muito bonita, né, do povo maranhense. É um estado que era conhecido pelo número de intelectuais que surgiam. Aí até a primeira metade desse século, aí você tinha grandes intelectuais surgindo. Era um estado que valorizava muito a educação, a inteligência, e de repente cai sob o domínio de um cara que até se diz escritor, que é o Zé Sarney, e ele transforma o Maranhão numa capitania hereditária, fica sob o controle da família quase 50 anos, e aí na hora de trocar, a maioria do eleitorado maranhense, e põe, certamente sem saber até o que é esse partido, me elege um sujeito que é capaz de ser filiado e militante do Partido Comunista do Brasil em 2018, o cara é comunista. Só pode vir de uma cabeça assim esse monte de bobagens. E um cara desse jeito, com esse cérebro, né, de novo, também estacionado em outros séculos, só pode pensar assim. Eu só cursei escolas públicas, essa era uma questão que nem existia. Os professores vinham, apresentavam algum problema controvertido, eles diziam que era controvertido, que você tinha tais e tais opiniões, etc. Mas era impensável um cara fazer proselitismo político, ficar falando a favor do PT, que é disso que se trata, ou do PCdoB, né, dessa esquerda brasileira, que é uma das mais atrasadas do mundo. E eles querem, como bons comunistas aqui, doutrinar as crianças. Eles querem enfiar na cabeça as mentiras nas quais acreditam. Aí aparece um negócio saudável. Vamos parar com isso. A reação é muito saudável. Para com esse negócio. Ninguém está pedindo para ensinar o contrário.
está pedindo para parar com esse negócio de contar mentira para a criança e de valorizar o que é desimportante, o que é irrelevante, além de mentiroso, e os professores, e pedindo aos professores que se concentrem nos problemas reais. O Felipe disse aqui que a segunda maior taxa de analfabetismo é a do Maranhão. Em vez de pintar cadeira de vermelho, carteira, então, vai e cuida desse problema. Em vez de defender a doutrinação das crianças ou dos adolescentes, vai formar professor de direito. Vai melhorar o que é de fato passível de melhor e que precisa disso. Não, ele fica com os ignorantes, e quando alguém tenta deixar, fica com esse monte de ignorantes, e quando alguém luta para deixar a ignorância, ele quer que aprenda o que é mentiroso e que é uma regressão mental que vai conseguir piorar a educação no Maranhão. José Maria Trindade. Olha, eu acho que toda legislação, ela supre direitos e, de alguma forma, monitora o ser humano, então isso é natural, né? Não há como fugir disso. Eu acho estranho que se faça uma lei para tutelar professor. Isso não devia estar sendo nem discutido se houvesse bom senso. Eu acho que o professor, várias profissões são assim. Várias profissões, o bom senso é o grande capital. E o professor também tinha que ser assim. Quer dizer, o professor tinha que se conter e não entrar em ideologia pessoal ou de grupo quando se ensina crianças. O que eu tenho a dizer sobre isso aí, Felipe, é de que a situação está se transformando, está mudando de uma forma muito rápida. Então, daqui a pouco, é o próprio pessoal de esquerda que vai para as ruas defender escolas sem partido. Porque vários professores estão indo com camisas de candidatos para a sala de aula. Aqui em Brasília tem vários exemplos, tem vários tipos de problema, de atrito com professores também pregando outra ideologia de direito e outros candidatos, e isso tem dado muito problema. O Maranhão, Augusto, ele está incrustado na história do Brasil, a própria história do Brasil. E sempre foi, sim, um berço de intelectuais. O Sarney é um intelectual, vamos combinar. Sarney é, sim, um grande conhecedor de história do Brasil, de política internacional. Enfim, tem uma história lá no Maranhão de que o engraxate estava trabalhando, engraxando o sapato de alguém que veio de fora. Aí, num determinado momento, o engraxate perguntou: o senhor não é daqui não, né? Aí ele respondeu: não, como você descobriu? Ele falou assim: porque o senhor não fala bem o português, o senhor erra muito. O maranhense é o estado onde o português é melhor falado. Então, é uma terra de muito intelectual. Talvez por isso, não sobrou espaço para uma política mais, assim, digamos, de resultado. Sei que é um termo gasto aí no sindicalismo de resultado, mas que tenha uma visão na prática e para o progresso do Estado. E o Maranhão sofreu nas mãos da família Sarney, que veio revezando de filho para pai e de cunhado e tal, e agora nas mãos do Flávio Dino, um comunista no comando de um Estado. Mas eu acho, só para complementar aqui, eu acho que essa história de escola sem partido, ela tá mudando. Os professores estão mudando a ideologia também. Já não é mais, as universidades já não estão mais nas mãos da esquerda como antigamente. Isso está mudando. Então, eu acho que essa regulamentação será até benéfica para o futuro. Mas eu acho que o professor teria todo o direito e o bom senso de ministrar a aula sem tutela. Não, tudo bem, mas Zé. Se existe o debate é porque tem problema. Mas peraí, vamos lá simplificar as coisas. Você pega, por exemplo, imagina como um professor do Flávio Dino conta a história da União Soviética. Que tal? Você acha que ele vai dizer que foi um desastre absoluto? Que o fim da União Soviética foi a comprovação da falência do comunismo? Do João Dória contaria a mesma história, de que forma? Não, eles vão dizer que o socialismo precisa se renovar, porque o erro
além de ter sido esmagado pelas pressões do capitalismo selvagem americano, o socialismo, o comunismo na Rússia cometeu alguns desvios, etc, etc. Eles não vão contar a verdade. Então é o seguinte, diz o que aconteceu, conta os fatos, tá? E deixa que a criança, que o adolescente pense, recomende livros daqui e dali, porque na escola não é lugar de doutrinação, não tem sentido, nem para professor engajado pela direita, nem pela esquerda. Apresenta os fatos. O que eu tenho te dizer, a Revolução de 30 vai apresentar o que é que foi. Porque a conta que a mulher não votava, passou a votar, que houve o começo da industrialização de um país que era rural e tal, e ponto. Eu não entendo porque eles começam a trazer para o tempo presente e no fim acaba num Lula livre. É isso que acontece. Daí a reação do pessoal, porque eu vi o que acontece nessas escolas particulares em São Paulo, eu vi apostilas, eu fiquei horrorizado. É uma loucura o que eles estão fazendo. E aí gera essa reação. Deixa eu só registrar alguns fatos aqui, porque senão às vezes a discussão fica muito etérea. É o seguinte, não tem tutela no sentido direto ao professor, não existe censura. Censura é a narrativa política criada pelos adversários do projeto Escola Sem Partido. Para resolver, tentar resolver de alguma forma a questão da doutrinação ideológica por esses professores que não têm bom senso, o projeto Escola Sem Partido, criado pelo advogado Miguel Najib, ele visa, da maneira menos intrusiva possível, fazer um alerta aos alunos de que pode estar acontecendo alguma forma de doutrinação se eles sentirem que o professor está defendendo demais uma opinião política, em vez de relatar os fatos, em vez de ensinar aquela matéria específica. Então, como se faz isso? É através de se pendurar um cartazinho com os deveres do professor em sala de aula, com regras, mas que não são regras a favor da direita ou da esquerda. São regras a favor da pluralidade. Determinado acontecimento histórico diz quais são todas as narrativas que existem a respeito daquele acontecimento controverso, para usar uma expressão que o Augusto criou. Então não é o fato de que pode ter gente conservadora defendendo nesse momento o projeto Escola Sem Partido, que o projeto em si, ele é conservador ou ele é ligado a alguma religião específica. Inclusive nessa nota técnica de mais de 220 membros do MPF, eles falam o seguinte, os signatários, que o programa Escola Sem Partido nada tem a ver, vou ler esse trecho aqui que é importante, nada tem a ver com o ensino religioso de que trata o artigo 210, parágrafo 1º da Constituição, segundo o qual, aspas aqui para a Constituição, tá? O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Fecho aspas aqui para a Constituição. Vocês já vão entender. Volto aqui com o trecho da nota técnica dos procuradores. O que se explicita na proposta do Escola Sem Partido é a proibição de que, fora dessa hipótese, em que, repita-se, a matrícula é facultativa, o professor se aproveite da presença obrigatória dos alunos em sala de aula para promover suas próprias concepções, opiniões ou preferências religiosas. Quer dizer, sejam elas qual forem, tá? Isso eu estou acrescentando. Mas volto ao texto. A proposta ressalva, porém, e não poderia deixar de fazê-lo, o direito das escolas privadas confessionais de promover os conteúdos religiosos, morais e ideológicos autorizados contratualmente pelos pais ou responsáveis pelos estudantes. Fecho aspas. Quer dizer, tá aí tocando em todos os pontos, não tem nada de autoritário, não tem nada direcionado a uma crença específica, a uma ideologia específica. É simplesmente para tentar evitar que se haja esse mau uso da sala de aula por aqueles professores que a gente conhece muito bem. Quem passou, inclusive, por faculdade de jornalismo, sabe que eles estão lá e, ao contrário do que o Zé está dizendo, eu acho que essa mudança está muito longe ainda de se concretizar. É claro que se houve uma rachadura aí nesse predomínio, nesse domínio completo da esquerda, das universidades e das escolas, mas eles ainda predominam por lá, Zé. Eu vou te dizer uma coisa, no momento em que se discute a faculdade, hoje uma faculdade está no Google, ela já está sendo considerada por alguns futurólogos como desnecessária, porque ela está no Google, ela está no YouTube, enfim. A gente vai voltar, Zé, com você. A gente vai voltar com você, a produção está me pedindo comercial, a gente volta, você vai comentar tudo até o final, a gente volta já para falar desse assunto.
Estamos de volta com os Pingos nos Is. Aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, e lá de Brasília José Maria Trindade, que estava comentando sobre toda essa discussão a respeito do projeto Escola Sem Partido, hoje em razão de o comunista Flávio Dino, governador do Maranhão, ter editado um decreto para barrar o Escola Sem Partido lá no estado. Eu só estava lembrando que o projeto Escola Sem Partido constitui em se pendurar uma listinha com os deveres dos professores, que isso é tratado de uma forma a que eles deem pluralidade de visões ao se tratar de assuntos controversos, principalmente. Quer dizer, o aluno pode dizer para os pais, por exemplo, que um professor está expressando demais a sua opinião, está tendo uma leitura tendenciosa da história ensinada em sala de aula. O pai pode ir conversar com o diretor, eles podem ver uma maneira de solucionar esse problema. Quer dizer, não é nenhuma tutela nem censura direta. Diga lá, Zé Maria Trindade, suas considerações. Esse projeto foi apresentado no Senado pelo senador Magno Malta, essa coisa que o Espírito Santo mandou aqui como senador da República e que perdeu, o próprio Espírito Santo tirou. É uma legislação que eu considero desnecessária, porque a legislação atual já permite punição de professor que extrapola as suas funções. Eu, particularmente, acho estranho que se coloque uma lista, o que o professor pode ou não pode fazer, porque eu entendo escolas e universidades como um local de debates, um local de pluralidade. Só para resumir, Augusto, e eu não vou me alongar muito nisso, eu acho o seguinte, que hoje o aluno que está com o celular, com tudo, o mundo ali nas mãos, ele não é doutrinável. É aí que a gente se separa, a nossa divergência aí. Eu acho que o professor que está tentando doutrinar aluno em sala de aula, ele é questionado imediatamente pelo próprio aluno. O debate é o contrário, é que o professor perdeu a autoridade em sala de aula. E eu acho que esse debate é favorável e não há como doutrinar, porque aluno não é mais aquele que ficava lá com a boca aberta, colhendo informações. Ele já chega numa sala de aula, às vezes, sabendo até mais do professor. E acho que o ponto positivo de uma universidade não é só aprendizado livresco, é o ambiente, o debate. É por isso que eu acho que uma lei desnecessária e sou contra qualquer tipo de doutrinação. Só acho que é uma lei desnecessária. Só isso. O que eu acho sobre isso é que esse aluno genérico, supostamente maduro, inteligente, que questiona o professor, ele pode não ser a maioria, quer dizer, há crianças. A gente está lidando com crianças, muitas vezes adolescentes, que não têm a consciência de que uma doutrinação pode estar acontecendo. Então, quando você coloca um cartaz lá, de repente isso passa a ser mais conscientizado por crianças que são doutrináveis. Isso está no projeto de Revolução Cultural do ideólogo comunista italiano Antônio Gramsci. Quer dizer, quanto mais cedo você inculcar nas crianças, nas pessoas, né? Mas evidentemente são as crianças, quanto mais cedo as ideias do partido, melhor, porque mais desarmadas intelectualmente elas estão. E nem todas as crianças têm acesso a telefone celular, são escolas públicas, muita gente pobre que não tem esse costume de consultar o Google assim nessa idade, entendeu? Então é justamente um projeto para que haja isso que você está falando, quer dizer, para que a criança se toque e possa, se não questionar o professor, levar para os pais e falar, olha, está acontecendo isso, o que você acha que eu devo fazer e tal, e leva isso para o diretor da escola e pode chamar o professor para conversar. Agora, se todo mundo achar que o professor está simplesmente retratando os fatos e que o aluno está equivocado, não se faz nada então. Então, assim, eu acho que é uma maneira bem pouco intrusiva e indireta de se solucionar um problema, por isso que eu acho que pode ser viável. Mas eu entendo que haja uma discussão claro. Eu sou pai de 2 filhos e hoje eles são universitários, né? Um já se formou, o outro é universitário. Mas assim, a história é a seguinte: a gente já participava e já sabia e já a lei permite, as escolas têm abertura para permitir reclamação. Esse projeto, só para complementar, eu sou contra a doutrinação, eu só entendo que a lei permite e acho que as escolas têm essa abertura para reclamação e eu já fiz esse tipo de reclamação em escola. O meu ponto, Zé,
Só um parênteses só para complementar, isso. sim. Vai lá. É que o meu ponto é que quem está na sala de aula exposto ao professor é a criança. Então, se a criança não souber falar ou para os pais ou para o diretor, a doutrinação acontece à revelia dos pais e do diretor muitas vezes. É só por isso que o público-alvo do projeto é a criança. Não é assim o que a escola pode fazer ou como se pode punir o professor, etc. Mas, enfim, conclua aí, por favor. É só para dizer o seguinte, eu concordo que não tem que ter, não deve acontecer nenhum tipo de proselitismo. E a proposta Magid, ela é Nassib, né? Miguel Najib, perdão. Miguel Najib. Ela vai além do que a gente está falando de ideologia de direita e esquerda, vai para religião e vários outros aspectos, né? Não é só na área ideológica. É isso que o Felipe leu. É isso que eu estou dizendo, é a pluralidade, não tem nada a ver direita e esquerda. Eu acho isso, inclusive, uma redução do debate público. O projeto Escola Sem Partido está lá zelando para que os professores cuidem dos assuntos de uma maneira ampla, sem nenhum viés. Diga, Augusto. Acho que os professores deveriam se preocupar mais em ensinar, em fazer com que saiam menos analfabetos das escolas, das universidades, fazer com que as crianças sejam alfabetizadas com mais eficiência, com mais consistência, do que ficar fazendo campanha política. Eu só acho isso. Exatamente, os professores deveriam fazer isso, mas a gente sabe que a militância, ela faz de propósito mesmo, ela faz porque ela sabe que ela é influente em sala de aula. Eu e Zé Maria, nós concordamos, somos contra a doutrinação ideológica em sala de aula. Seria ótimo que todos os professores deixassem de exercê-la, mas a gente sabe que não é esse caso. O que a gente discorda aqui é nos meios de tratar esse problema. Eu acho que o Escola Sem Partido é um projeto válido, até para se experimentar, ver como dá certo e tal, depois pode se fazer uma reavaliação do que aconteceu durante todo esse tempo, mas é uma inovação que eu acho que poderia trazer à luz da consciência de muitos alunos ingênuos que acabam acreditando demais na militância do seu professor, um problema verdadeiro que acontece no nosso país.